saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Saúde e Você. Que bom estarmos juntos nesta manhã para aprendermos mais sobre a nossa saúde. Hoje, excepcionalmente, o programa Saúde e Você vai ser comigo e para mim é um prazer imenso estar mais uma vez juntinho a você de casa, juntinho aqui na TV Arapuã, uma casa que eu tanto amo, que eu tanto quero bem. Mas vamos deixar de conversa e vamos ao que realmente importa. Vamos falar do que vamos ter no programa de hoje. Olha, gente, no programa de hoje vamos falar de um tema bem conhecido de nós mulheres. Dor na menstruação. Você que é mulher sofre disso? Nesta edição nós vamos mostrar o dilema de quem sofre com este problema. E aqui no estúdio, um especialista vai esclarecer dúvidas sobre o tema e também vamos falar um pouco mais sobre a saúde da mulher. Fica comigo que o programa Saúde e Você está no ar e apenas começando. Vamos começar a falar um pouco da nossa saúde, da saúde da mulher, da saúde íntima. Muitas mulheres que costumam sentir dores durante o período menstrual já devem ter ouvido muito esta frase. É normal, quando engravidar isso vai passar. Pois é, gente, mas não é bem assim não. Segundo especialistas, não é normal sentir dor durante a menstruação. Vamos conhecer agora Juliana, que sente dores frequentes e não tem nenhuma qualidade de vida durante seu período menstrual. Veja aí. A menstruação acompanha a vida das mulheres desde a adolescência até a menopausa e apresenta os anos férteis da vida da mulher. Durante o ciclo menstrual, alguns sintomas como cólica e inchaços nos seios aparecem e a famosa TPM, tensão pré-menstrual, também dá as caras nesse período. Algumas mulheres relatam sintomas ainda mais incômodos. Em uma recente pesquisa realizada com 822 mulheres, 92% relataram sintomas recorrentes de cólica menstrual, além de fortes dores de cabeça e indisposição. A pesquisa foi realizada por uma empresa de inteligência do mercado do grupo Bolsa de Mulher, que apontou que nas 43% das mulheres entrevistadas, o incômodo é intenso, enquanto nas outras 20% descrevem como insuportável. Por conta das dores causadas nesse período, até atividades do dia a dia acabam sendo prejudicadas. Esse é o caso de Juliana. Ela menstruou aos 10 anos de idade e desde então sofre com dores que são tão fortes que ela já chegou a desmaiar. Desde o início, que eu menstruo, minha tia me levou ao médico para fazer um exame porque não era normal as dores que eu sentia, Chegava ao ponto de passar dias em cima de uma cama, sangrando muito, até chegar ao ponto de desmaiar. Ela conta que procurou um médico, que disse que as dores eram normais e que depois de uma gestação não sentiria mais esses sintomas. Hoje ela tem 3 filhos, mas a situação não mudou. Ele falou, que quando eu tivesse o primeiro filho ou quando eu casasse, isso passaria. Eu tomava muito remédio, porque assim, era uma dor que a gente não sabe explicar, a gente mulher não sabe explicar, lidar com o que a gente sente, A Júlia é filha da Juliana e também menstruou aos 10 anos de idade. Assim como a mãe, ela sente na pele as dores da menstruação. Dói muito e quando começa, eu já não consigo andar. Eu já cheguei a passar mal de quase desmaiar. Pois é, gente, e esse dilema é enfrentado por muitas mulheres e, inclusive, por achar que isso é normal,
não busca ajuda, não busca algum tipo de alternativa. O que não é saudável acaba comprometendo toda a qualidade de vida dela. Imagina, todo mês você passar por esse ciclo de dor. Realmente, nós não precisamos passar por isso, mas vamos tirar as dúvidas com o especialista que está aqui conosco, o doutor Eduardo Sérgio, que é ginecologista e vai nos ajudar a compreender um pouco melhor sobre esses problemas, né? Esses sintomas que giram em torno da menstruação. Doutor, muito obrigada pela sua presença desde já. Seja bem-vindo ao programa Saúde Você, aqui a TV Arapuã. Bom dia, eu aqui agradeço, né? E estamos aqui para tentar esclarecer algumas dúvidas, né? Doutor, então, até que ponto sentir dores durante a menstruação é normal? Bom, então, primeiro a gente tem que entender o que é menstruação. Menstruação seria aquele sangramento cíclico, né, que ocorre em média de 3 a 5 dias. O órgão que sangra seria o útero, né? Existe uma camada interna chamada endométrio e ela prolifera, ela aumenta, fica espessada e depois de um certo tempo ela descama, né? Então isso vai, de certa medida, caracterizar o período reprodutivo da mulher. O período reprodutivo, ele vai da primeira menstruação até a última menstruação. Então a primeira menstruação se chama menarca e a última menstruação se chama menopausa. Isso é uma menopausa fisiológica. Então, o sangramento que acontece, em média, de 9 a 10, 11 anos nas mulheres, e aquele, por conta dessa descamação do endométrio, é chamada de menstruação. Então, quando essa última menstruação acontece, é chamada de menopausa, né? Essa menstruação ela vai surgir a partir da maturidade do eixo, né? Um eixo endócrino chamado hipófise hipotábulo ovariano. Então, é o funcionamento do ovário, a produção de um hormônio chamado estradiol, que vai fazer com que a primeira menstruação aconteça e também a última menstruação aconteça. Isso já por conta da parada do funcionamento do ovário. Então, a menstruação ela vai surgir a partir do funcionamento do ovário, da maturidade desse sistema, e vai também ter a última menstruação por conta da parada do funcionamento, ou as células que ficam nos ovários, né, elas deixam de produzir esse hormônio, esse principal hormônio, além de outros, né, e a mulher vai parar, vai ter sua última menstruação. Então, ela terá, em média, de 3 a 5 dias para que essa descamação aconteça, caracterizando essa menstruação. E, em tese, ela teria um desconforto suportável, né? Então, esse desconforto ela vai mudar a gente vai pensar, cada mulher quem vai ter o seu parâmetro de dor, né? Então, o que é que a gente geralmente pergunta? Se essa dor não a afasta das atividades diárias, sejam atividades escolares, sejam atividades de trabalho ou de lazer, atividades de vida, então é uma dor, digamos assim, suportável, né? Estaria na ordem do desconforto, né? Se essa dor a afasta das suas atividades escolares, de trabalho e assim por diante, ela é uma dor que precisa ser estudada para que você possa ajudar essa mulher. Doutor, e no caso, quando essa dor ela já realmente é mais patológica, ela, tudo bem, faz parte da fisiologia, pode aparecer realmente essas dores por conta da descamação, né? Desse período de descamação, sim. Mas existem alguns fatores que possam potencializar essa dor? Sim, veja só. Quando você faz essas perguntas, você vai tentar entender a intensidade da dor. Se essa dor está sendo a mais do que deveria, você vai ter que dar suporte. E vai desde medicamentos, né, analgésicos, para que essa dor seja minimizada, até, às vezes, a suspensão da menstruação. A suspensão você vai prescrever medicamentos, e aí tem várias formas, injetáveis, orais, implantes, né, para fazer com que aquela mulher fique sem menstruar. Claro que antes dessa decisão da suspensão da menstruação, é importante que seja feita uma investigação, uma avaliação do porquê, né? Por que é que está acontecendo essa dor, né? Existe uma situação
que é chamada de endometriose. A endometriose, quando é que você vai levantar a hipótese de endometriose? Quando essa dor menstrual, ela tem um caráter progressivo. A cada ciclo ela vai aumentando, você usa analgésicos leves, depois moderados, depois analgésicos mais potentes e essa dor ainda continua. Então você tem que investigar pensando que talvez ela tenha essa situação de endometriose. E aí tem todo um protocolo a seguir. Obviamente, às vezes, o exame físico poderá não identificar, né, a endometriose. A ultrassonografia nas fases iniciais também não ajuda. E o exame padrão ouro é o exame chamado videolaparoscopia. É ele que vai antecipar, vai dar um diagnóstico inicial. Quando a ultrassonografia, ou tomografia, ou ressonância vão mostrar lesões, essas lesões em relação à endometriose já está num estado, digamos assim, mais avançado, poderá estar num estado mais avançado da doença. A questão dos ovários policísticos também pode potencializar as dores durante esse período? O que caracterizaria aquela mulher que tem ovários policísticos, né? Então, os ovários, eles, a cada ciclo, alguns folículos são recrutados e um deles, digamos assim, em tese, rompe, que aí nós teríamos a ovulação. Então, algumas mulheres não teriam esse formato, digamos assim, esse ciclo ovariano. Alguns folículos são recrutados, mas nenhum folículo chega a romper. Aí ficam alguns cistos. Com isso, ocorrem algumas desordens em algumas mulheres, né? Então, o que é que pode acontecer? Irregularidade menstrual, né? Ela poderá ter, porque ela não ovula sistematicamente, então ela fica com ciclos irregulares. Ela poderá ter, por conta desses ciclos irregulares, algumas menstruações poderão ser mais volumosas e algumas poderão ter dor. Mas a dor quase nunca está tão associada com ovários policísticos. Ela está muito mais associada com endometriose, né? É bem característico essa dor de caráter progressivo, né? Alguns tipos de miomas, né, também podem ocasionar dor, principalmente aqueles miomas que estão na parede ou estão dentro ou no meio do útero. Aqueles miomas que saem do útero para fora, digamos assim, que são chamados miomas subserosos, eles dificilmente causam dores, a não ser que eles sejam extremamente volumosos, né? Então, assim, isso é que poderia caracterizar essa situação. No caso da nossa personagem, a gente observou que tanto a mãe, né, quanto a filha desenvolveram esse tipo de dores mais incapacitantes. A filha narrou que menstruou, né, teve sua menarca aos 10 anos de idade. Ter a menstruação dessa forma, assim, muito cedo, ela pode influenciar em algum tipo de mais sintomas, de desconforto? Não se evidencia que a menstruação mais precoce no sentido, nesse padrão de entre 10 até 49 anos, que é chamado o período reprodutivo das mulheres. Claro que uma mulher pode aos 9 anos de idade menstruar, mas geralmente o padrão é de 10 até 49 anos, como também algumas mulheres podem ir além de 49 anos e só terem a menopausa depois, mas isso é o padrão da população, digamos assim. Então, não se evidencia que ter menstruado precoce vai fazer com que ela tenha uma menstruação dolorosa. Mas, por outro lado, considerando essa família, se evidencia que existem alguns padrões familiares. Algumas mulheres de uma determinada família, elas podem ter, digamos assim, menstruação mais volumosa ou menos volumosa, né? Ou mais cedo ou mais tarde. Tanto que, às vezes, algumas mulheres perguntam, será que eu vou ter uma menopausa mais precoce? E a gente investiga exatamente se a mãe ou as tias ou as mulheres da família que já entraram nesse período menopausal, se elas tiveram uma menopausa mais cedo, digamos aos 45 anos, ou mais tardiamente. Então, às vezes, existe o padrão familiar. Isso realmente é frequente. Ainda falando um pouquinho sobre essa questão do período, doutor, as mulheres que menstruam mais cedo tendem também a ter uma menopausa um pouco mais cedo? Não, esse padrão não é visto. Você pode ter menstruação cedo e a menopausa mais tardiamente também. Isso vai variar? Não tem esse padrão. É como se uma mulher menstruar cedo, ela vai ter uma menopausa precoce. Isso não é evidenciado nos estudos. Por outro lado, um ponto é importante, né? É que qualquer sangramento que ocorra
na vida da mulher, já que a gente está falando da saúde da mulher, né, que ocorra fora desse padrão, ou seja, antes, vamos supor, uma mulher aos 5 anos de idade com sangramento genital, uma mulher aos 60 anos de idade, depois da menopausa, deve ser investigado. Então, que tipo de sangramento genital deve ser investigado? Qualquer um que fuja a esse padrão, ou antes da primeira menstruação prevista, ou depois da menopausa, ou então neste período reprodutivo, mas que ele também fuja a esse padrão. Um sangramento frequente, corriqueiro, também tem que ser evidenciado. Um levantamento recente que eu fiz, Mirna, sobre o câncer de colo uterino, considerando 2011 e 2019, mostram que no estado da Paraíba nós tínhamos em média 80 mortes de mulheres por câncer de colo uterino. Em 2019, nós tivemos 130. Então, considerando de 2011 a 2019, houve um aumento de morte de mulheres por câncer de colo, quando, na verdade, deveria ter existido uma diminuição. E por quê? Porque o câncer de colo uterino, né, ele é um câncer prevenível, é um câncer tratável, é um câncer que a mulher pode ser curada se o diagnóstico for precoce. Então, significa dizer que as mulheres talvez não estejam procurando, né, e se estão procurando assistência mais tardiamente. Então, em 2011, nós já tínhamos uma tecnologia para diagnosticar e curar o câncer de colo uterino. Se em 2020 há um aumento, se nós tínhamos 80 e hoje na Paraíba temos 130, então essa assistência ela piorou se eu comparo 2011 com 2019. A mesma coisa pode ser dita em relação ao câncer de mama. No estado da Paraíba nós tínhamos em média, 200 casos, 200 mortes de mulheres por câncer de mama. E hoje nós temos em média 300 mortes. Então houve um aumento, considerando 2011 para 2019, de 100 mortes de mulheres ao ano no estado da Paraíba em relação ao câncer de mama. Então o cuidado em relação à saúde da mulher, ele precisa ser, digamos assim, retomado, revisto, já que houve, considerando esses dois tipos de câncer, o câncer de mama e o câncer de colo, houve o aumento. Esse rastreio deve começar a partir de que idade, doutor? Em relação ao câncer de colo de útero, a partir do momento que ela tem atividade sexual, né? A partir da atividade sexual, independente da idade, esse rastreamento em relação ao câncer de colo deve se iniciar, porque se entende que houve uma possível exposição do colo a fatores externos, os mais comuns, as infecções por herpes, HPV, por exemplo. Ok, então a gente vai a um rápido intervalo, não sai daí não, que daqui a pouquinho nós vamos voltar a conversar com o doutor Eduardo Sejo, tirar mais dúvidas sobre a saúde feminina. Não sai daí não, que a gente volta já com o programa Saúde e Você.